incendeia. Santo, a casa é tua, esse povo é teu, o fogo vem dele. E cumprindo seu dia de Pentecostes, veio o vento, semente impetuoso, e encheu a casa, e encheu a casa, e encheu a casa, e todos foram cheios, 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 cheios. Amém. Você crê nisso? Eu também creio. Pode se assentar, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Louvado seja o Senhor. Oh, Pai querido. Isso. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Aleluia. É a parábola, uma das parábolas mais conhecidas, a do filho pródigo, a do filho perdido, na minha tradução NVI. Se a sua não for NVI, talvez esteja pródigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Sinto o Senhor aqui. Não precise levantar a mão, mas quantos puderam jejuar esta semana, diga amém. Obrigado, Senhor. Quantos estão orando, diga amém. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Eu te convido a continuar essa semana jejuando e orando em favor da sua casa e em favor desta igreja. Faça isso. Você só vai ganhar, querido. Deus vai te honrar. Quer vencer? Jejue. Quer vencer? Ore. Se não quiser vencer, não precisa nem orar e não precisa jejuar. Mas se quer vencer, ore. Se quer vencer, jejue, que você vai vencer. Você crê nisso? Não tem muito segredo. O caminho é esse. A igreja dos meus avós, eu nem sei se meus avós não foram crentes, eu acho que não. Obrigado, estava só esperando isso aqui. O que movia a igreja era o poder de Deus. Poder de Deus. O que move a igreja é o poder de Deus. Paulo fala sobre o poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Poder de Deus sobre a igreja. Poder de Deus é oração. Poder de Deus é jejum, irmãos. Os nossos avós faziam isso. Os avós dos nossos avós faziam isso, né? Os pais faziam isso. Os nossos pais na fé faziam isso. Oração, jejum. Quer vencer, irmão? Oração e jejum. Esquece campanha. Você vai fazer campanha e não vai orar, não vai jejuar, querendo só no tema da campanha. Não vai dar certo, irmão. Já fiz isso centenas de vezes. Se não orar, se não jejuar, a gente pode encher a igreja de fumaça, mas a fumaça de Deus não vai encher a igreja. A gente pode encher a igreja de luzes, mas a glória de Deus não vai encher a igreja. O que vai tomar este lugar, que vai fazer Deus ter prazer aqui, é uma vida consagrada em oração e em jejum. Eu já estou pregando para o teu coração e para o meu. O tempo já passou da gente voltar a orar e a jejuar, a pagar o preço. Se não ora e não jejua, esquece, irmão. Você pode ter todos os títulos, todos os canudos, todas as faculdades, não tem vida com Deus. Que vida com Deus não se adquire nas cadeiras,
Vida com Deus se adquire dentro do quarto, de joelho dobrado, orando e jejuando. Você crê nisso, irmão? Isso são princípios que o tempo não apaga. As novas teologias nem dão ênfase a isso mais. Pelo contrário, elas tentam descredibilizar naquilo que a gente muito acreditou. Então é preferível a gente ficar com a palavra viva e eficaz e inerrante. E com este princípio, que sempre foi um princípio. Quem nos ensinou isso? O próprio Jesus. Quem mais viveu em oração e jejum? Jesus. O ministério de Jesus já começou com 40 dias de jejum. 40 dias de jejum no deserto e orando. Amém? Vamos viver um grande mover de Deus nesse lugar. Aleluia, eu ainda creio nisso, Jesus. Mesmo que todos não creem, mesmo assim eu creio em Ti. Porque nós somos movidos pelo céu e não pela terra, pela previsão do céu e não pela previsão da terra. É por aquilo que Ele disse, não por aquilo que os homens estão tentando dizer. Por isso que já está tudo aqui. É só a gente seguir o que Ele já deixou escrito para a gente. Quem achou Lucas 15, 11? Parábola do filho pródigo, do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Diga, região distante. Foi para um lugar distante. Isso. Abaixa só um pouquinho o retorno do teclado. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vargens, com a comida, com as vargens de alfarrobeira, ou os sicômoros, como está na sua Bíblia, que os porcos comiam. Ele desejava, mas não diz que ele comeu. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si. Caindo em si. Sim, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, diga, o filho mais velho. Isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos tenho trabalhado como um escravo
ao teu serviço. Eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Espírito Santo, fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Irmãos, esta passagem é uma passagem fantástica que não necessita de explicação. A própria passagem já é bem clara para nós e se explica. A parábola do filho pródigo, como é conhecida. E eu quero falar exatamente sobre esses 4 personagens que tem dentro dessa parábola. Tem 4 personagens. Tem o filho mais novo, os empregados, o filho mais velho e o pai. E é sobre eles quem eu quero falar esta noite. Tirando o pai, que representa a Deus, quem nós somos no meio dessa casa? Quem somos nós? O mais novo, os empregados, o filho mais velho? Onde que a gente se encontra nessa hegemonia? Onde é que a gente se encontra nesse sistema? Onde que a gente se encontra? Quem somos nós? E quem é Ele? Quem é Deus para mim e para você? Porque a pessoa do Pai, a partir do Novo Testamento, é a figura mais revelada por Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento Jesus vai falar de coisas que no Antigo não dizia. Você não vê Deus sendo chamado de Pai no Antigo Testamento, apesar dele em Jeremias dizer que queria ser pai para os seus filhos, pai para a nação. O problema é que o povo hebreu estava acostumado com Deus, e com Deus você dá para ele uma oferenda e ponto final. Não havia necessidade de um relacionamento, até porque eles tinham medo de Deus. Então Deus você serve com sacrifício, diferente de um pai que exige honra, que exige princípios, que exige respeito, que exige cheiro, que exige aproximação. Pai não trata as coisas com seus filhos à distância e nem manda recado. O pai fala olhando nos olhos dele. No Antigo Testamento, Deus o que mais fez foi levantar mensageiros para falar com aqueles que ele queria que fossem seus filhos, mas eles não aceitavam Deus como seu pai. Mas no Novo Testamento, você encontra Jesus quando alguém diz assim: eu preciso que o Senhor nos ensine a orar. E Jesus, a primeira coisa que diz na oração é Pai Nosso. Ele já não chama e nem faz aquela oração que muitos religiosos fazem. Muda até o tom de voz. Ó Deus Todo-Poderoso. Porque para se relacionar com Deus não tem necessidade de mudar a voz, entonação. Ele só quer que a gente olhe para Ele e creia que Ele é um Pai que cuida de cada um de nós. Ele quer ser presente e não ausente na nossa vida. Que o que Deus tentou mais fazer foi se aproximar, mas todas as vezes que Deus tentava se aproximar, os homens estragavam, porque os homens não queriam um relacionamento vivo. Sabe, responsabilidade, compromisso. A diferença de um patrão para um pai. Uma coisa é um relacionamento com um patrão, você vai até para o bar com ele, mas o pai você tem que encarar ele todo dia. O patrão não conhece as suas deficiências, o pai sabe de todos os seus segredos. Quanto mais aquele que está lá em cima, mas os olhos deles estão aqui embaixo e vê os nossos corações. Nada foge ao controle do Senhor.
Pode ter certeza, irmãos, o teu respirar, Deus já tinha contado quantas respirações você teria num dia só, quantas piscadas de óleo você teria num dia só. Ele conta e sabe de todas elas. Não foge o controle de Deus, que Ele é o Pai que cuida de verdade. Amém? Ele é teu Pai, você crê nisso? Aleluia. É interessante que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. E tudo que eu faço porque o Pai me ensina a fazer. Olha o que Jesus está dizendo: tudo o que Ele produz, tudo o que Ele realiza, não é a partir de si próprio, é a partir daquilo que Ele teve de relacionamento com o Pai, Ele aprendeu com o Pai e Ele manifesta isso aqui na terra. Ele se move por aquilo que Ele vê o Pai fazer, vê o Pai, ouve o Pai falar. Então, pelo relacionamento de Jesus, e você vai ver Jesus falando isso centenas, dezenas de vezes na Bíblia. Eu e o Pai e eu somos um, né? Eu e o Pai, nós. Então Jesus, ele está dizendo: eu vejo o Pai fazer, o Pai me ensina todas as coisas, e por isso eu manifesto aqui aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, todos os propósitos de Deus, porque eu vivo com Ele todos os dias. Não é porque eu estou aqui que eu deixei de viver com Ele. Não é porque eu ando aqui e tenho limitações humanas que eu deixei de me relacionar com Ele. É Jesus ensinando para os seus discípulos. Não importa as suas fraquezas, não importa as suas limitações, não importa as suas dores, não há limitação para se relacionar com teu Pai. Amém? Glória a Jesus. Porque o filho é aquilo que o pai é, ou deveria ser. Eu, por exemplo, já disse para os meus filhos dezenas de vezes, eu via meu pai fazer coisas que eu jurei que eu nunca faria, porque eu não queria ter aquelas características impregnadas em mim, porque isso é essência. Essências são propriedades imutáveis que caracterizam o ser. Ter a essência do Pai são as propriedades do Pai tão enraizadas em mim que quando eu falo, aleluia, quando eu, te cumprimento ou passa pela rua, vai ao mercado, as pessoas até sentem porque o ambiente muda. Aleluia, não é alguém mais comum, é alguém que tem um relacionamento. Jesus, quando chega em Gadara, ele põe o pé na terra, o demônio ruge do outro lado, dizendo: o que tu viestes fazer aqui, ó Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Porque quem se relaciona com o Pai, tem vida com Deus, tem vida com o seu Pai. Irmãos, isso deveria ser normal na igreja. Vida com Deus, vida com Deus. Que tem vida com Deus, manifesta a essência de Deus, a essência do seu Pai, a essência desse Deus que ama o seu povo. E olha, como Ele gostaria de se derramar sobre a sua vida esta noite. Como o desejo de Deus é, ser entronizado esta noite dentro do seu coração, ao ponto de você não suportar mais você mesmo, porque tem dia que eu não aguento eu mesmo, e eu digo: eu tenho que ser uma nova pessoa, porque nem eu mesmo me suporto. Preciso mudar, eu preciso, eu quero a glória de Deus. Tem aquele dia que você acorda e fala assim: hoje eu quero mais de Deus. Eu não quero saber dessas besteiras que eu ando fazendo. Eu não quero mais assistir essas coisas no telefone, na internet. Eu não quero mais fazer contato. Eu quero agora Jesus, eu quero Deus, eu quero o céu. É Deus querendo entronizar o trono dele dentro de nós. É a presença do Pai, bem mais pertinho que você possa imaginar. É Ele já trabalhando dentro de você. É essa essência que a igreja precisa viver e ter. E que às vezes, quando eu olho para esse texto que lemos, eu vejo que é um pouco difícil. É tão difícil para algumas pessoas. Porque reino dos céus nunca foi facilidade. Reino dos céus sempre foi um caminho apertado e estreito. Jesus disse isso: apertado e estreito o caminho que conduz à vida. Amém?
apertado e estreito. Então, o caminho de relacionamento com o teu Pai, querido, aquele que vai te socorrer no último dia, quando o corpo tombar aqui na terra, você se apresentará a Ele na eternidade, sabe? E para chegar a Deus, o caminho é apertado, o caminho é estreito, o negócio não é fácil. Aleluia. Você pode dizer um amém? Aleluia. Então o filho é aquilo que o pai é. É isso que Jesus está dizendo. Eu e o pai somos tão íntimos. Aí Jesus está falando do pai. Eu acho que Filipe, ele toma a fala e fala: então mostra-nos o Pai. Aí da boca de Jesus sai uma voz e diz assim: estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Aleluia. É como se o próprio pai usasse a boca do filho e dissesse: estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Ele está presente aqui, querido. Eu não preciso desenhar, Ele está aqui, é só você crer nisso. Aleluia. Você pode glorificá-lo. Você pode conversar com o teu pai aí, querido. Você pode dizer para Ele o que você trouxe para Ele esta noite no teu coração. Aleluia. É isso que Jesus, era tão vivo esse relacionamento, era tão viva esse orar. Eu oro e o Pai me ouve, eu falo com Ele e Ele me atende. Sabe, eu já ouvi tantas vezes Deus usando pessoas para dizer assim: eu sou contigo, varão valoroso. É bom ouvir isso. Não, melhor do que isso é você estar sozinho no teu quarto e sentir quando a doce voz, a doce presença do Espírito Santo enche aquele lugar e a voz falta, porque você não consegue mais falar. Agora você tem que orar, é aqui no Espírito, porque a lágrima desce. Quanto tempo você não sente isso? Há quanto tempo não queima dentro de você? Há quanto tempo essa presença não enche o teu quarto, ao ponto de você não ter desejo de sair dali de dentro? Porque você está tendo um momento com Deus, querido. Você está aqui, querido? Você está aqui, amado? Você achou que eu ia falar sobre chave da vitória? Se você veio atrás da chave da vitória, eu vou te mostrar o autor da sua vitória. E Ele se chama Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. O filho mais novo, o filho caçula, ele é sempre mais apegado ao pai, não é verdade? O filho mais novo é sempre mais apegado, é sempre mais próximo, é o último, né, da fila. Então o pai já teve 1, 2, 3, 4, tem família que tem 12, tem 8. Em casa são 3, então o último, o caçula, sempre é aquele chameguinho. Os mais velhos ficam com ciúme, isso é normal. Ainda mais quando os mais velhos têm 18, têm 17, têm 15, têm 14, já sabe comer sozinho, sabe tomar banho sozinho, resolver as suas coisas sozinho. Às vezes vê o pai com a de 4 anos no colo, que é caçula, aí gera ciúme. Como é que eu te carrego, abençoado? Como é que eu consigo carregar um homem desse tamanho? Como é que eu consigo carregar uma menina daquele tamanho no colo? Não dá mais, irmão. Mas o pai consegue carregar o caçula no colo. Porque o caçula é aquele mais chameguinho, né? É o mais novinho. E não era diferente com esse filho. Porque quando a Bíblia fala que Deus é pai, é esse tipo de relacionamento que Ele tem, querido. É o que Ele teve com Adão no Éden, com Eva no Éden. Deus não descia para fazer exigência. Deus não descia para ficar cobrando nada. Deus não descia, o pai não descia ali no jardim, não passeava no jardim e fazia um relatório do que você fez hoje, onde você estava por onde. Não, Deus descia para bater um papo. Chega aqui, meu filho, vamos conversar. Estava com saudade de você, porque Deus já está, irmão, sei lá quantas centenas de milhares de anos, vendo o anjo 24 horas. Santo, 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 santo aqui, santo ali, santo aqui, santo ali, santo aqui. É tanto santo, santo, mas é tão verdade o que eles dizem, que os umbrais da porta se movem. O lugar onde está a presença de Deus é como se as paredes rachassem de tanta presença e tanta glória, porque fazem com verdade, apesar de ser há muito tempo. A igreja não, a igreja nasceu há 2000 anos atrás. Aleluia, ela foi gerada,
sabe, ela já vem sendo trabalhada desde a fundação do mundo. Mas lá, aleluia, na cruz do Calvário, Jesus dá o brado de vitória. Aleluia, está consumado. É onde a vida da igreja nasce. Quando Cristo morre e quando Cristo ressuscita, Ele está dando o direito de vida à igreja. Não é só quando Ele morre, é quando Ele põe a morte debaixo dos seus pés, o diabo debaixo dos seus pés. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. Onde está, ó inferno, a sua vitória? Tragada foi a morte. Você está entendendo? Ele derrotou todos. O teu pai derrotou todos. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma guerra. Relacionamento de Deus com a sua igreja é assim. Irmão, tem gente que até hoje está nessa vibe. Sabe? Não pode cantar debaixo do chuveiro porque fere a santidade de Deus. Irmão, Deus te vê nu 24 horas. Essa roupa para Deus não é absolutamente nada. E por um bom tempo a gente achava que roupa era sinônimo de santidade e relacionamento com Deus. Nunca leram a Bíblia como deveriam ler. Era um monte de gente com roupa de cima embaixo, mas aqui dentro contaminado. É o que ele disse para os fariseus: vocês são hipócritas. É sepulcro caiado aí dentro, é até bonito por fora, mas dentro é sujo. Eu não sinto prazer naquilo que sai da boca de vocês. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai diz o que está cheio o coração. Isso nunca chamou a atenção. Onipotente. Grandioso. Como é. Sei lá. Já orei assim. Eu estou falando de coisa que eu vivi. Eu não consigo mais. Porque, sabe, mudou. Não é mais como antigamente. E não dá para voltar, querido. Não me peça para voltar para a religiosidade. Não me peça para voltar para o tradicionalismo, que não dá mais. Porque depois que você conhece a liberdade de viver uma vida liberta em Cristo Jesus, e o acesso é direto a Ele, você saber que não há interferência, não há interrupção. Ele não deixou ninguém livre para pecar, mas sabe, não é mais a cerca em volta. Está tudo livre, eu posso correr para onde eu quiser, mas eu prefiro não ir, porque melhor são os braços dEle. Eu prefiro não ir para lá, eu prefiro ficar aqui. Aqui é tão bom, aqui eu estou protegido, aqui eu tenho paz, aqui o céu é notório, é presente, é a minha realidade dentro da minha casa. O céu é uma realidade aqui na terra. Você quer ver o céu se mover? Passe a se relacionar com Ele, não como mais um Deus, mas como um Pai que te exigirá muita coisa. Mas Ele quer aproximação. Mude as palavras se for preciso. Mude as palavras se for preciso. De repente Deus não as ouve mais, porque é tanta retória, é tanta liturgia. Irmão, para orar não precisa de liturgia. Para falar com Deus não precisa de liturgia. Mas para adentrar a presença de um rei precisa estar. Porque José, irmão, sim, um rei, sabe, ditador, um rei bronco, um rei que se entrar o pátio sem ser chamado morre. Irmão, qual o prazer de Deus é que você adentre o santo dos santos, querido. Porque aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito em Hebreus. O prazer de Deus é que seus filhos adentrem o santo dos santos, cheguem à sala do trono, sabe, e rasgue o seu coração. Não precisa de liturgia. Quando o bicho pega, meu irmão, não dá tempo de tomar banho, não dá tempo de colocar roupa, não dá tempo de vestir terno, botar gravata, não dá tempo de pentear cabelo quando o bicho está pegando, meu irmão. Só dá para fazer uma coisa, igual Neemias fez. O rei perguntou: você quer que eu faça o que, Neemias? Um segundo só. Agora eu já sei. O que Neemias fez foi orar. Eu preciso ir, me abençoa, me dê cartas para que eu chegue em Jerusalém. O rei disse: pode ir.
E em cada fronteira tu levará uma carta. E em cada lugar que você chegar, você será abastecido. Foram segundos de oração. Não deu? Calma aí, rei, deixa eu orar. Eu vou dobrar o meu joelho. Ele estava em pé, servindo o rei com um copo. O que eu preciso? Ele fez uma oração assim, ó. Quem tem intimidade com Deus, com seu Pai querido, a resposta também vem rápido. Nós complicamos as coisas. A religiosidade complicou as coisas. E nós estamos vivendo um tempo que é para descomplicar o acesso a Deus, e não o acesso ao pecado, e não o acesso ao erro, e não o acesso à quebra de princípios, e não o acesso àquilo que entristece o Espírito Santo. Porque ele ouvirá sim, mas quem é filho? Filho que está, sabe, na casa do Pai, glorificando o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu me movo por aquilo que o Pai me dirige. Para onde o Pai quer que eu vá, eu vou. Aquilo que o Pai quer que eu faça, eu faço. Já experimentou você passar um dia inteiro, Senhor? Hoje é o dia, eu quero que o Senhor me dirija hoje. O que eu faço? Você precisa orar, irmão. Se não orar, não vai ter resposta. É o dia inteiro. E como eu disse, não precisa nem dobrar o joelho. É só falar com Ele que Ele te ouve. Tem hora na madrugada que a gente vai, tá no quarto, né? Aí vai para o joelho. Você está entendendo que tem hora que é a hora do joelho, e tem hora que você precisa é gritar com Deus, falar com Deus. Não precisa ficar colocando barreira onde Deus não colocou. Os muros já foram quebrados, os muros de Berlim já caíram. Deus quer homens que derrubam muros e não homens que construam muros. Tem pessoas construindo muros, enquanto Deus está querendo derrubar os muros da religiosidade. Você está entendendo? Ele é teu pai, você crê nisso? O menino mais novo, apesar dele ser mais apegado, ele deixa um sentimento de insatisfação entrar no seu coração. Ele não tem mais prazer de estar na presença do Pai. Ele não tem mais prazer de estar servindo o Pai. Ele não tem mais prazer de viver debaixo do mesmo teto que o Pai. É um erro que ele vai cometer. Mas como ele nunca experimentou, nunca avisaram, nunca disseram isso para ele, porque as Escrituras não deixam detalhes, mas ele quer pegar a herança dele e ir embora. E o Pai não força a barra. Deus é assim. Ele não força a barra com ninguém. Amém? Deus não força ninguém. Deus nunca quis forçar nada. É a gente que tem que fazer força para encontrá-lo. É a gente que tem que fazer força para achá-lo. Amém? Deus não força as barras. Deus ele vai dando sinais. Porque no caminho, na contramão, você vai encontrar placa, querido. Placas, mas placas ao contrário. Porque quando você está na mão certa, as placas te direcionam, porque elas estão de frente para você. Quando você volta na contramão, as placas estão ao contrário. Porque quando você está andando no caminho certo, as placas estão de frente. Se você olha para trás, você não vê direção. Por isso que a Bíblia diz, você está no caminho, não olhe para trás, vá para frente, porque a sua direção está na frente. Mas quando você está no caminho errado, você tem que olhar para trás. Lembra de onde você caiu, volta e arrependa-te. Porque quando você está na contramão, você vê as placas por trás. Então você tem que olhar para trás para ver elas de frente. E ela vai te dar a direção. Deus ele sempre sinaliza o caminho dos seus filhos. E a gente sabe quando a gente está na mão certa e na contramão. Esse menino que está indo embora da casa do pai, ele sabe que está indo na contramão. Mas ele insiste para um lugar bem distante. Para um lugar distante. Quando a Bíblia diz um lugar distante, é um lugar longe. Longe da presença do Pai. Porque enquanto ele está perto do Pai, dificilmente ele conseguiria fazer o que ele fez longe da presença do Pai. A presença do Pai ninguém consegue, irmãos. Ninguém consegue. É por isso que este lugar é um lugar tão ímpar, tão pleno, que você não pode sair dele. Porque quando a gente sai dele, a gente perde até a fé. As pessoas se afastam, caem, mergulham em caminhos que é a contramão de Deus. Na verdade, o lugar da presença do Pai é um lugar onde ninguém deveria sair. Mas infelizmente tem gente que se afasta, quebra a cara, sabe que tem que voltar. Lembra de onde você caiu e volta, arrependa-te primeiro. E depois volta, primeiro arrependimento. Porque não adianta voltar sem arrependimento.
Porque quando a gente se arrepende, a gente fecha a porta para o passado. Quando a gente só sente remorso, a porta ainda está aberta. A gente continua fazendo o que fazíamos no passado. Arrependimento, irmãos, é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é fechar a porta para o passado. Você entende isso? Não tem mais como voltar e fazer o que fazia antes. Então, filho pródigo, está perdido, volta. Porque a presença do Pai é o lugar onde todos nós deveríamos estar. Aí tem os diaristas, você não pode perder isso aqui. Aí tem os trabalhadores, os caras que trabalham na fazenda do pai, trabalham todos os dias, estão todos os dias lá, eles trabalham, mas o empregado nunca tem um vínculo com o pai da casa. O único vínculo é empregatício, e o vínculo empregatício, quem trabalha de carteira assinada ou é patrão sabe que necessariamente você não precisa nem ter contato com o empregado. Tem um encarregado da fazenda, que provavelmente é o filho mais velho. Então o pai diz para o filho mais velho, e o filho se encarrega de tudo na fazenda. O pai só administra, porque a última palavra é de quem? A última palavra é de quem? Então não turba o teu coração. Se a última palavra é do Pai e você é filho, ainda tem uma palavra que Ele liberará sobre a sua vida, independente do que aquilo que os médicos disseram, que os homens disseram. A gente às vezes recebe previsão até do outro mundo, não é verdade, irmão? Ó, chegou uma notícia aí do além, porque eles lá disseram que não vai dar certo não, a tua vida vai ser um fiasco. Os caras lá do outro lado do mundo, do outro lado da vida, aquele lugar lá, Dalvinha, onde os caras andam meio encurvados assim, chegou uma notícia de lá, dizendo que a sua vida vai ser um fiasco. Irmão, quem rege a minha vida, a minha casa, é esse paizão poderoso. Mas Deus é pai para os filhos, Deus é cordeiro para os filhos, mas é um leão para aqueles que se levantam contra os seus filhos. É por isso que ele é o leão da tribo de Judá, mas também é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro de Deus para aqueles que creem nele, mas é leão para aqueles que se levantam contra as meninas dos olhos de Jesus, que é a igreja. Você pode glorificar porque você é filho, você está protegido, meu irmão. Não precisa das forças nacionais ao seu favor, você já tem ele que te cuida. Sabe, o empregado, ele não tem vínculo com o pai, ele trabalha todo dia, ele até come da mesma comida, a comida é posta à mesa, sabe? Às vezes não come a sobremesa, né? Ainda mais quando é pouquinha. Quando a sobremesa é pouquinha, a gente deixa lá no final da geladeira. Quando a galera sai, a gente vai sozinho lá, né? Ainda mais se for aquele pavê, aquele pudim, aquele sorvete com Rafaelo, aquele açaí com Rafaelo misturado dentro. Tá aquelas duas últimas colherzinhas lá no fundo. Já aconteceu, varão, você está entendendo? Passa um filme aqui, ó. As crianças até sofrem. Manuela, cadê o sorvete que estava aqui? O papai comeu, filha. Já comi, já era. Então o empregado não come de tudo. Ele está até no mesmo ambiente, mas ele não pode ficar e desfrutar da noite. Ele tem que ir embora para a casa dele, onde não tem a presença do pai, para passar a noite. E noite é sinônimo de luta. A Bíblia diz assim, na noite em que Jesus foi traído. Irmão, uma vez eu preguei e dá vontade de pregar de novo. Na noite em que Jesus foi traído. Na noite, essa noite foi a noite mais terrível. Na noite em que Jesus foi traído. Na noite, foi no dia. Foi no mesmo dia, no dia. Jesus sabia que teria uma noite terrível. Mas nesse dia que ele sabia que teria uma noite... O que Paulo está dizendo? Ele está à tarde ceando com os seus discípulos, mas ele já está vivendo a noite de agonia lá no Getsemane. Ele já está vivendo a noite, mas ele consegue mesmo com a agonia do Getsemane aqui dentro, partir o pão e ter comunhão com a sua igreja, com os seus discípulos. Irmão, só Jesus tem esse controle. Porque quando a gente está em agonia, né? Eu quero ver o Flamengo, notebook. Não pensa em nada. Jesus está em agonia.
mas ele consegue pensar nas pessoas. Jesus está em agonia, mas ele consegue pensar em quem está na frente dele. Sabe, irmão, a gente tem que aprender a olhar para dentro de si e ter controle desse monstro que está dentro da gente, só com a presença do Pai. Porque Jesus está à tarde ceando, ele parte o pão. Mas Paulo, na noite em que Jesus partiu o pão, ele está vivendo a noite, a agonia da noite. Mas ele consegue ter comunhão com os seus irmãos. Ele consegue celebrar a ceia, o Senhor mesmo em agonia. Irmão, agonia aqui dentro não é motivo para te tirar da comunhão, para te afastar de Deus. Pelo contrário, é para te chegar mais para pertinho dEle. Sabe, quanto mais dói, mais perto Deus quer que você esteja. Aleluia. A noite é sinônimo dessa agonia. Mas só tem o privilégio de ter a cobertura do Pai dentro da casa é quem é filho, porque empregado volta para a sua e passa a noite sozinho. Você está entendendo? É simples o Evangelho, a gente é que complica. É simples. Então eles voltam, porque eles só sabem é trabalhar. E voltam no outro dia e trabalham. E volta para outro dia e trabalham. E isso que Jesus está pregando, ensinando com a parábola, ele está falando que esse é o reino dele. Tem gente que se comporta como o filho mais novo. Até é fechamento do pai, é chegado ao pai. Mas deixa sentimentos, insatisfação entrar no coração, quer a sua herança, pega e vai embora. O pai nunca vai te impedir de parar na porta de um bar e beber cerveja. O pai nunca vai te impedir de entrar na boca de fumo e fumar tudo o que você quiser. Quem vai decidir em estar na casa do pai e viver por ele, para ele, é você. Quem vai dizer assim: eu não quero mais. Porque o filho mais novo estava distante. Diz a Bíblia que ele caindo em si. Ele caiu aqui, ele olhou para dentro dele e disse assim: que vida desgraçada é essa? Porque ele conseguiu encontrar um depósito de amor que o pai havia colocado dentro do coração dele. Aquilo que ele não encontrou no mundo, ele sabia que teria na casa do pai. É por isso que ele cai em si e diz: não tem outro lugar melhor que não seja a casa do meu pai. Eu vou voltar para lá, nem que seja para ser empregado. Mas quando ele chega, o pai disse: meu filho, o pai nunca vai te receber como empregado, meu irmão. Ele abre os braços para te receber como filho. Mesmo distante, ele está te esperando, amém? Glórias a Deus. Porque o que os empregados só sabem fazer é trabalhar. E tem um problema nisso. Se você quiser, abra sua Bíblia em Mateus 7. Eu vou ler para adiantar. Versículo 22, que diz assim. Jesus ensinando. Pode continuar. E diz assim, 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. Quem está falando é Jesus. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha a palavra de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: eu trabalhei para ti. Mas só quem trabalha não entrará no repouso do Pai. Por quê, pastor? Porque essa palavra aqui: nunca os conheci. Sabe que é conhecer, biblicamente falando? Conhecer é intimidade. Porque quando diz assim: Abraão conheceu Sara, Adão conheceu Eva. Adão se relacionou sexualmente com Eva. Conhecer é intimidade. E é o que Jesus está dizendo: eu nunca os conheci, nunca me relacionei com vocês. Vocês nunca tiveram um relacionamento de filho comigo. Vocês só foram empregados. E eu não pedi para que ninguém fosse empregados. Eu chamei vocês, vocês aceitaram ser meus servos, mas eu chamei vocês. Vocês quiseram ser servos, mas eu não vejo vocês como servos. Eu vejo vocês como filhos, porque filho conhece o pai. É por isso que Jesus diz lá em João 15:15,
Não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vades pelo mundo e deem fruto. Não vos chamo mais de servos, mas de amigo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então quando Jesus diz, eu nunca os conheci, nós nunca nos relacionamos, você fez em meu nome, mas nunca teve a minha essência. Você até fez em nome de Jesus, você até fez pelo meu reino, mas você nunca teve conhecimento, nunca provou de mim, experimentou de mim. A Bíblia não diz para você conhecer Deus teoricamente, a Bíblia diz para você provar e ver que o Senhor, Ele é bom. E as pessoas estão vivendo um relacionamento só de estética, sabe? Bíblia, roupa, penteado, cabelo, igreja até canta, né? Numa estética maneira, não deixa a maquiagem embaçar, sempre saem bonitas na foto, mas aqui dentro Deus está exigindo intimidade. Deus está pedindo, eu quero vida. Eu quero vida no espírito e não vida na carne, porque vida na carne é morte, mas vida no espírito é vida. Está entendendo aí também? Está ouvindo aí, querido? Recebe aí na rampa, em nome de Jesus. Deus, eu já falei isso, Deus não assina carteira de ninguém, irmão. É por isso que é serviço voluntário. Quem cobra dinheiro do seu pai é só quem quer fazer o que esse menino está fazendo. Fica tranquilo, o teu salário será pago sem você cobrar. Busque o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas o Pai acrescenta. Ele sabe do que os seus filhos precisam. Amém? Esses são os empregados. As 10 virgens. 5, eu vou resumir aqui. 5 entra, 5 fica do lado de fora. E quando as 5 que ficaram do lado de fora bate a porta, a voz que sai lá de dentro diz assim: eu não conheço vocês. Pode ir embora. Sempre falando de intimidade, sempre falando de relacionamento. É o tipo de relacionamento que o pai quer ter com os seus filhos. Amém? Dá para você se interiorizar, olhar para dentro de si e perceber, está tudo bem? Está mais ou menos? Fecha o olho, faça isso. Se desprenda de quem está à sua volta. Você está sendo como o mais novo, como o mais velho, como o empregado? Existe algum tipo de filho dentro dessa casa? Sim, existe. Porque o filho que o pai sempre desejou, ele nunca precisa aparecer. Isso aqui é mistério, irmão. E mistério não se explica. Eu só aprendi antigamente. Sabe? O filho mais novo aparece, é um problema. O filho mais velho está ali, é um problema. O filho que nunca é problema para o pai, ele nunca precisa aparecer. Na hora certa ele vai ser lembrado. Na hora certa ele vai ser lembrado. Você está ouvindo? Isso aqui é profético para a vida de alguém. Na hora certa ele vai ser lembrado. Eu vou te falar de um personagem. Se você achar que é com você, glorifica. Lembra de Davi, querido? Lembra de Davi? Lembra de Davi? É o filho que nunca aparece. Mas não precisa aparecer, porque é o filho que não dá problema para o pai, mas na hora certa ele é chamado. Mas só é chamado para momentos especiais. Esse é o rei, o novo rei de Israel. Chama ele aqui. Derrama o chifre de azeite na cabeça dele. Você está entendendo? Isso aqui é novo. Desceu agora, Dalva. Amém, amado? Então, tem um filho que não aparece aqui, mas ele existe no reino. É aquele que nunca aparece, porque ele não tem necessidade de aparecer. Quem tem necessidade de aparecer é porque tem um vazio aqui e ele quer preencher com alguma coisa. Quem já teve filho sabe, quando o filho se sente rejeitado, ele faz de tudo para aparecer. Passe a abraçar, a beijá-lo, que ele vai parar de querer aparecer, porque ele se sentiu abraçado. Mas o filho que não dá trabalho, ele está aqui no texto, mas ele não tem necessidade. Você está entendendo? Não há necessidade. E eu vou para o filho mais velho para a gente encerrar. Ele é mais velho porque ele é o primogênito. O primogênito, está gostoso isso aí, fica aí, vaso.
O primogênito é aquele que sucede o seu pai. É aquele que vai assumir o lugar do seu pai. Toda a herança é sobre o mais velho. Herança dobrada, Eliseu, sobre o mais velho. E o controle, provavelmente ele é o encarregado, porque é ele quem assumirá o controle da fazenda. Nunca foi dado para o mais novo, sempre para o mais velho. Mas na história da Bíblia você vê muitos homens velhos perdendo o seu lugar de herança, porque pecaram contra o seu pai. Porque pecaram, não deveriam ter errado. Com Jacó foi assim. Deveria abençoar Rúben, o mais velho, mas Rúben pecou terrivelmente. A herança foi cair em quem? Em José. A bênção sobre José. A bênção é quem Jacó abençoa. Sabe, vale a pena não quebrar princípios. Você está na escola, está no trabalho, onde quer que você esteja. Podem chamar a gente, você é bobo. Bobo é quem acha que precisa de 2 mulheres para ser feliz, porque dá para ser feliz só com uma. Bobo é quem acha que precisa de sexo fora do casamento. Não tem necessidade não, é melhor se consagrar ao Senhor. Aproveite o momento da sua juventude, porque o Senhor Jesus disse assim, a Bíblia lá atrás, é Deus falando, né? Jovem, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e sempre estejam alvas as suas vestes, sempre, em todo o tempo. E tem um motivo, e o motivo que tu serás bem-sucedido. O Senhor será contigo. Você está entendendo? O filho mais velho é aquele que assumiria, mas não assume. Mas falando do filho mais velho, ele só aparece no final da história. Ele só aparece no final da história. Porque é aquele que anda indiferente dentro da casa. O mais importante é ele. Ele se preocupa só consigo. Se alguém está ou deixou de estar, para ele não importa. Ele está preocupado. É aquele que só preocupa consigo. Porque ele só chega no final. É aquele que age indiferente com as coisas que andam acontecendo dentro da casa. Porque quem se importa, irmãos, ele tem voz de autoridade. Quem tem vida com o pai, ele tem voz de autoridade. E se importa com aquilo que está fora do lugar. E eu vou te mostrar o quanto ele não se importa enquanto as coisas estão fora do lugar. Mas quando as coisas são colocadas no lugar, aí ele se importa, mas de uma maneira negativa. Porque esse filho mais velho é também outro que está perdido dentro de casa. Porque é alguém que não se importa com ninguém, só se importa consigo mesmo. É um marido que está dentro de casa. Ele é o rei da casa, todo mundo tem que servir ele. E ele esquece que ele é o responsável por gerir paz, provisão e proteção para essa família. O homem da casa é o que mais trabalha, junto com a sua esposa. É mais ou menos assim. Esse filho mais velho é o marido que tem casa, que tem família, mas se comporta como se não tivesse, porque ele vive mais na rua do que em casa. E não se preocupa com todo mundo. É o mesmo comportamento do filho mais velho. Ele é presente, mas ausente. É só ele o tempo todo. Sabe, querido? Então tem muita coisa para a gente aprender aqui, porque não é mandrakes, sabe? Não são bengalas espirituais que vão mudar a nossa vida. É a gente conhecer o que está escrito no texto e a gente se comprometer com a verdade. Eu tenho uma responsabilidade nesse reino, eu preciso assumi-la. Eu não posso fechar os olhos para aquilo que Deus me chamou para viver e fazer. Fale um amém aí. Você está aqui? Aleluia. E eu vou, e já começo a encerrar aqui. Porque quando a gente é filho, temos um Deus. Muitos de nós crescemos sem, muitos de vocês, muitos de nós, eu por exemplo tive pai, morando em casa até aos 16 anos, mas meu pai foi um pai presente, mas ausente, né? Eu fui órfão de pai presente, você entende isso? Meu pai não ficava em casa, eu nunca vi meu pai beijar, eu nunca vi meu pai abraçar, eu nunca vi meu pai liberar palavras de amor para minha mãe. E nem sobre nós que éramos os seus filhos.
Mas eu sabia que eu teria a responsabilidade de me tornar um pai um dia. De me tornar um pai. Eu nem imaginava que eu seria cristão. Quanto mais se eu fosse já um cristão. Porque se eu sou filho, eu devo ter as características do meu pai. Do meu pai celeste. Não necessariamente do meu pai terreno. Apesar de eu carregar alguma coisa, eu como um homem consciente, se o meu pai era violento, eu sou um homem esclarecido, não devo ser, mesmo sabendo que há um monstro dentro de mim. Sabe, eu sei que tem hora que dá vontade de quebrar o pescoço, não é verdade? Você é irritado, todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando, homem? Eu sei que tem hora que dá vontade de brigar. Não, meu irmão, mas o que é mais vivo dentro de mim é a essência de Deus aqui dentro. A vontade é de brigar, mas eu abro mão do meu direito para que Ele seja glorificado. Eu estou até certo. Você está entendendo? Então todos nós, ou muitos de nós, não tivemos o exemplo aqui olhar, aqui seguir. Mas Deus é tão poderoso que Ele trabalha dentro de nós. O trabalho de Deus é de dentro para fora, meu irmão. Quem nunca recebeu o abraço, mas tem Deus como Pai, ele é uma pessoa que mais abraça dentro da igreja. Nunca recebeu beijo, mas ele beija a sua esposa, beija os seus filhos, beija o seu amigo, porque ele foi mudado aqui dentro. Isso é essência. Você não tinha nada para oferecer, mas se é filho de Deus, há algo grandioso e de valor dentro de você, porque a essência dele está enraizada aí dentro de nós. Então, biblicamente falando, a gente quebra esses paradigmas, que meu pai foi assim, que minha mãe foi assim, que viveram assim, eu vi só coisa ruim acontecer. Em Cristo Jesus são feitas novas todas as coisas. E se você é filho de Deus, irmão, você vai aprender como eu aprendi. Hoje, não só hoje, mas aprendi a dizer amo, a pedir perdão, porque isso destrói relacionamentos. Porque se eu tenho a essência de Deus, se eu penso, se eu vivo com meu pai, se eu tenho vida com Deus, eu não posso mais pensar como um homem simples e comum. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Será que ele teria dito aquilo que você disse para o seu esposo ou para a sua esposa? Será que Jesus teria feito, irmão, aquilo que você fez sem falar com ela? Será que Jesus teria feito? Então não dá para a gente continuar se movendo como se fôssemos independentes. Não, meu irmão, o filho não é independente do pai. Se ele for independente do pai, ele perde toda a herança que o pai tem para a vida dele. Talvez seja por isso que algumas pessoas estão dentro da igreja, mas vazias de Deus. Ainda está aqui dentro, vazio, sem rumo, não vejo direção, sabe? Pastor, eu preciso entender por que propósito Deus... Irmão, é só se enxergar para perto do Pai. Como? Começa a olhar para trás, se de repente você está na contramão. Tem um caminho de volta, e tem um Pai esperando de braços abertos. Porque Ele não quer ninguém vivendo uma vida autodestrutiva. Longe de Deus é uma vida autodestrutiva. Parece prazerosa na carne, mas o espírito está se apagando, querido. Aí Deus vem e o prazer dele é acender a lâmpada. A lâmpada no tempo. Volta a viver, meu filho. Coloca roupa nele, coloca sapato nele, coloca um anel no dedo dele. Anel no dedo, meu irmão, é autoridade, é o selo. Então essa é a palavra de Deus para nós. Você é filho. Você não é empregado. Não seja o mais novo. E muito menos o mais velho. Porque eu ouvi isso essa semana. E isso é profético para a tua vida. Eu quero falar isso e termino. E essa palavra é profética. Eu ouvi isso e eu guardei. Coisa boa eu guardo, coisa ruim eu jogo fora. Quem está esperando o filho mais novo voltar? O pai. O pai, ele está à varanda.
como se ele estivesse à varanda da fazenda esperando o filho voltar. Mas a varanda se torna um lugar de espera, quando na verdade deveria ser um lugar de descanso. Varanda é lugar de descanso e não lugar de espera. Mas se torna um lugar de espera quando se tem um filho mais velho dentro de casa, que não tem nenhum, sentimento, que não tem nenhum sentimento de amor, de misericórdia para com aquilo que se espera, para com aquele que se espera, porque está se esperando o filho mais novo que foi embora, mas o filho mais velho está em casa, sem se importar, ele só pensa nele, só acredita nele, pensa nele, e o pai fica à varanda sem descanso, mas esperando, quando na verdade deveria ser um lugar de descanso. Porque quando as coisas estão equilibradas na presença de Deus, você não precisa ficar nesse lugar de descanso esperando, porque espera, a gente já sabe que tem que esperar, mas provoca ansiedade, provoca inquietação, principalmente em nós que somos naturais de carne e osso, sabe? Deus não é ansioso, mas essa varanda que seria um lugar para você descansar em Deus, se torna um lugar de preocupação, de dúvida, de questionamento, porque você nunca tem certeza se vai acontecer ou não, porque você não tem controle, mas Deus tem controle, Ele tem controle. Então, enquanto eu e você estivermos com o controle da nossa vida e agirmos como o filho mais velho, esse lugar de descanso se transforma num lugar de espera, de preocupação, de dúvida, de lágrima, de angústia. Mas quando a gente se comporta como esse filho que não aparece no texto, porque o filho que não dá problema, ele não aparece no texto e não aparece em momento algum, o lugar de descanso é lugar de descanso. Porque o lugar em Deus é um lugar de descanso e não um lugar de desespero e não um lugar de espera de coisas que vão passar e vão acabar. Você consegue entender? Você consegue compreender isso aqui? Então, se você for esse filho que não aparece, mas é o filho exemplo, fique tranquilo, querido. As coisas que você deveriam esperar, elas vão chegar, mas não precisa ser ansioso. Jesus já disse lá em Mateus, fique tranquilo, porque vocês são pais. O filho pede, você dá pão quando ele te pede pão. Você dá peixe quando ele te pede peixe. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará todas as coisas que vocês pedirem a Ele. Amém? Fique de pé comigo. Eu quero orar com você. Se você está afastado, é noite de voltar. Se alguma coisa aconteceu nesse percurso, é noite de você se reconciliar. Se você só for um empregado, poxa, pastor, trabalhei a minha vida toda para o Evangelho, hoje eu estou assim desse jeito, é porque provavelmente, ministério de louvor, venha para cá, é porque provavelmente faltou a intimidade. Nunca vos conheci. Será uma palavra muito dura de ouvir naquele dia. Então o tempo é esse, se relacione com Deus. Comece essa grande obra hoje, irmãos. Comece a colocar em prática hoje o filho que você é, a filha que você é. Vamos orar? Você estava longe, se quiser se reconciliar com Deus, você pode fazer isso. Se quiser vir à frente, venha. Se quiser fazer de onde você está, pode fazer de onde você está, em nome de Jesus. Tem alguma coisa que precisa mudar? Tem alguma coisa que precisa melhorar? A varanda se transformou num lugar de espera, quando na verdade deveria ser um lugar de descanso, de paz, de tranquilidade. É a angústia que tem vivido, então é preciso colocar as coisas no lugar. Amém? Amém? E quando o filho mais novo volta, as coisas voltam para o lugar. Tem coisa que precisa ser colocada no lugar, para que tudo volte à normalidade nesse ambiente. Amém? As coisas têm que voltar aos seus devidos lugares. E você sabe que está fora do lugar. E eu te convido a orar sobre isso agora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Você crê no poder da oração?
Vamos orar juntos? Então comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu creio em Ti. Eu creio na palavra que o Senhor liberou sobre nós nesta noite. Eu creio, Senhor, que este relacionamento é de pai para filho e não de um patrão para um empregado. E às vezes a gente vive dias de angústia, sem necessidade. Se a sua presença é o que eu mais quero, se na sua presença eu tenho tudo o que eu quero, se em Ti nós encontramos tudo necessário para viver neste mundo, tudo, sim, tudo, Pai, nós temos tudo em Ti, e é esse tudo que nós queremos encontrar, é esse tudo que nós queremos viver, é esse tudo que nós queremos tocar, porque há pessoas que vivem, até tem muita coisa, mas o vazio ainda está dentro de si, dentro do coração, dentro da alma, está enfermo, está doente. Talvez tenha um ser dentro dessa pessoa gritando: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro encontro, eu quero poder voltar a me envolver com o Pai, a orar novamente, a estar em adoração, prostrados diante dEle. Ah, Espírito Santo, quebre corações nesta noite, quebre corações de pedra, quebre corações endurecidos, quebre corações enrijecidos. Ah, Senhor, se essa é a sua palavra e o propósito para a noite deste dia, renove, Senhor, a vida deste irmão, desta irmã. Comece a trazer alegria, prazer, desejo de continuar vivendo em sua presença, porque a sua presença é o que eu mais quero. Sua presença é o que nós mais queremos. Sua presença é o que eu mais quero, Senhor. Ah, Senhor, entrar no quarto e fechar a porta. Aleluia. Aleluia. Entrar neste quarto e fechar a porta. E poder orar dizendo: Pai nosso. É o que mais queremos, entrar neste quarto e te encontrar lá. Não é entrar e encontrar o quarto vazio. É entrar e encontrar o quarto ocupado pela presença da sua glória. Aleluia. É tudo o que um filho quer. É tudo o que um filho precisa. Senhor, nesta noite renove alianças. Coloque a roupa nova. Coloque um sapato novo. Coloque um anel no dedo dele, no dedo dela. Renove essa aliança. Quem não orava voltará a orar. Quem não te buscava, voltará a buscar com mais constante, mais firmeza em sua presença. E viverá dias do sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.